Muito bem. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Primeira referência que nós vamos ler está em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, primeira referência. E versículo 16. Romanos 1, 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja não romanista, a igreja fiel de Cristo em Roma. Quando o apóstolo Paulo foi enviado a Roma, prisioneiro, ele frequentou o palácio, ele evangelizou a guarda de elite do César. O César jamais imaginaria que estava levando para dentro de Roma o maior pastor, o maior evangelista, o maior missionário, o maior pregador da palavra de Deus. Ele evangelizou toda a guarda de elite completa. E não somente eles, como muitos. E quando ele morreu lá, morreu sozinho, pobre, abandonado, com a guilhotina de Roma no seu pescoço. Esse é o fim do apóstolo Paulo, o maior missionário que existiu. E aí ele escrevendo, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, ou seja, nós não somos gregos, mas somos gentios. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Volta um pouquinho aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo a caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia romana, uma cidade grega, mas uma colônia romana, porque quando os romanos dominaram o império do Alexandre o Grande, então tudo ficou sob o domínio de Roma. E saímos no dia de sábado, fora das portas, à beira de um rio, aonde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia ao Senhor, ou servia a Deus, como esteja a sua tradução, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso.
E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal. Todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos solte agora, pois sai e ide em paz. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, o teu nome é santo e santificado ele será para toda a eternidade. Tua palavra é verdadeira, viva, eficaz, e nós queremos mesmo, Senhor, nesta noite, que o Senhor, através do teu Espírito Santo e da tua santa palavra, alcance todos os corações que estão aqui nesta noite. Te pedimos um quebrantamento, Senhor, para aqueles que já entregaram suas vidas e precisam, Senhor, se firmar nos seus caminhos, precisam, Senhor, tomar aquela decisão genuína de te servir e de te honrar. Peço também por aqueles que ainda, Pai, os seus corações ainda não foram abertos pela sua palavra, mas que nesta noite, Senhor, segundo o seu poder, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, esses corações possam ser abertos, Pai querido, para que a salvação entre dentro destas almas.
Abençoe a tua palavra, Pai eterno. E o teu Espírito Santo possa estar agindo nos corações e nas mentes, para que a sua palavra seja compreendida. Fale conosco, Senhor. Fale através da sua palavra. Fale ao nosso coração. Não fale aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que é necessário, Senhor, nós ouvirmos. Pai bendito, eu peço que nenhuma alma, Senhor, ela saia dessa tua igreja da mesma maneira que ela entrou, mas que possa sair convertida, crendo no teu Filho, salva pela tua bendita e maravilhosa graça. E as outras almas, Senhor, constrange os seus corações para serem firmes na tua obra, na tua casa, no teu trabalho e na fidelidade para contigo, Senhor. Ajuda o teu servo, Pai, que vai falar da tua palavra. Abençoa ele, para que ele venha falar somente de ti. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos e sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos. Se você me ver tremer, eu já falei. Talvez no futuro eu vou ter mal de parto, bom? Então não fique triste. Como diz o pastor Calvino, não dói e não pega. Então o apóstolo Paulo, adentrando a sua segunda viagem missionária, aqui já é a segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo já está fazendo. E aí o seu intento é entrar na Ásia Menor. Mas quando chega na fronteira, o Espírito de Deus barra esses homens, e aparece à noite, em uma visão, um macedônio falando com o apóstolo Paulo, e ele diz assim: o macedônio, ele pertence à Europa, o Ocidente, mas a missão ia para a Ásia, e de repente Deus virou os missionários e conduziu eles ao Ocidente. Entra na Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, impelido pela vontade de Deus, junto com Silas, ele já adentrou na Macedônia e já chegou, meus irmãos, numa cidade chamada Filipos. Passou batido por algumas. E chegou em Filipos, ele parou, porque Filipos é a fronteira entre o Oriente e o Ocidente, um lugar estratégico onde Paulo ele começa a pregar o Evangelho, e ele sabe que através daquela cidade o Evangelho podia ser espalhado para toda a Europa e todo o mundo. Mas eu quero falar sobre o poder do Evangelho, que salva a alma e transforma a mesma. O Evangelho salva, é o poder de Deus, como nós lemos que Paulo escreveu, mas ele salva e transforma. Quando você lê o livro de Juízes, quando Israel está adentrando a campanha da conquista de Canaã, Jericó, primeira cidade, uma mulher morava em cima do muro. O muro era tão alto, tão denso, que o nome dela era Raabe, e ela era uma meretriz, ela era uma prostituta. E essa mulher, ela esconde os espias de Israel, faz uma aliança com eles, e quando Deus derruba o muro de Jericó, as únicas pessoas que se salvaram naquela cidade é Raabe e a sua família. Então o que o Evangelho ele faz? O Evangelho ele salva, o Evangelho ele transforma. Então, de uma meretriz que morava em cima do muro de Jericó, uma mulher que se vendia, o Evangelho de Deus, a verdade de Deus, quando chegou ali, não somente salvou a Raabe e toda a sua família,
como transformou a sua vida. Você quer ver? Abre sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus. Então o Evangelho, meus irmãos, ele é o poder de Deus. Mateus capítulo 1, verso de número 5. E Salmão, não é Salomão, é Salmão. Salmão gerou de Raabe Boaz, o homem mais fiel, gentil, servo de Deus do Antigo Testamento. Então o que o poder de Deus ele faz? Essa mulher prostituta encontrou um homem chamado Salmão, casou com ele, teve um filho chamado Boaz. Boaz com Ruth, a Moabita, gerou Obed. Obed gerou Jessé. Versículo 6, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão. Nós estamos lendo a genealogia de Jesus Cristo. O que o Evangelho faz? O Evangelho ele salva e ele transforma, porque é o poder de Deus. Então o poder de Deus ele transforma a pessoa mais vil, ele transforma a pessoa mais abandonada deste mundo. Além de salvar, o Evangelho também transforma as vidas. A vida não continua do mesmo jeito, ou senão nunca foi salvo. Preste atenção. O Evangelho, meus irmãos, o poder de Deus para a salvação e que transforma o homem. Quando Jesus chegou na Gadara e logo lhe saiu um endemoniado com 6.000 demônios, uma legião. Quando Jesus perguntou assim: como é que é o seu nome? Meu nome é Legião. Sabe quanto é uma legião? 6.000. O homem vivia no cemitério, se cortando, as cadeias não podiam prender, ele aterrorizava a estrada daquela cidade. Já não vivia mais com seus parentes, com seus entes queridos, porque estava sob o domínio do reino de Satanás. Ou seja, drogado. Aí Deus salva esse homem, e Deus transforma a sua vida. O Evangelho de Deus, ele salva, ele transforma, porque é o poder de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. E entrando ele no barco, Jesus já expulsou o demônio. O homem já está sentado, vestido, tranquilo. E quando Jesus foi expulso por aqueles moradores de Gadara, vai embora daqui, eles expulsaram Jesus. Então, Jesus entrou no barco e rogava-lhe que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. O endemoniado: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero andar junto contigo. E Jesus diz, versículo 19: porém não lhe o permitiu, mas disse: vai para a sua casa, vai para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. O Evangelho, ele salva e transforma uma vida, transforma um endemoniado no missionário, transforma uma meretriz que entra na genealogia de Jesus Cristo. O Evangelho salva, porque é o poder de Deus. Olha, o Evangelho, meus irmãos,
Ele é tão poderoso. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua última carta, antes da sua morte, ele escreveu 2 Timóteo, foi sua última carta. E aí, guilhotina romana no pescoço. Capítulo 4, versículo 11. Olha o que ele diz: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O apóstolo Paulo citou o nome de dois homens. Primeiro, de Lucas. Lucas não é apóstolo. Lucas é médico. O evangelho alcançou um médico. O evangelho é o poder de Deus que alcança um médico chamado Lucas, que seu pai e sua mãe investiram na sua vida. Vai fazer uma faculdade, vai estudar para você ser médico. E aí esse rapaz, ele se converte. E aí ele deixa a medicina e vai seguir o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. O evangelho, ele alcança o médico, ele alcança o doutor, ele alcança o analfabeto, ele alcança todos, porque é o poder de Deus. Só Lucas está comigo, é o médico. Mas aí ele fala do outro nome, ele fala do Marcos. Quem que é o Marcos? O Marcos é servo dos apóstolos, que também não é apóstolo, mas escreveu o Evangelho de Marcos. Alcança o servo, alcança o médico, porque é o poder de Deus para a salvação. Atos capítulo 16. O Evangelho, ele salva, mas também, meus irmãos, transforma. E Paulo, adentrando a sua segunda viagem missionária, ele passou por Troade, versículo 11, do capítulo 16 de Atos. Ele passou pela Samotrácia, ele passou por Neápolis, e dali ele chegou em Filipos. E a Bíblia diz que Filipos era a primeira cidade da Macedônia, que nós conhecemos como Europa, mas era uma colônia romana, mas uma cidade grega. E aí Paulo parou ali com Silas, e quando chegou no dia de sábado, no versículo 13, e no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira de um rio, aonde julgávamos haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. O apóstolo Paulo saiu procurando uma sinagoga em Filipos e não achou uma sinagoga dos judeus. Ele não encontrou a sinagoga. Mas por que não tem uma sinagoga em Filipos, pastor? Porque não tinha 10 chefes de famílias para constituir uma sinagoga. Por isso que eles tinham que sair da cidade e lá na beira do rio, porque eles não tinham um lugar para se reunir. E aí o Paulo encontrou esse lugar, e tinha algumas mulheres lá orando, um lugar de oração, versículo de número 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia a Deus, nos ouvia, vírgula. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse assentado, atenta ao que Paulo dizia. Essa mulher chamada Lídia, meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e para transformar também as vidas. Quando Paulo chega naquele lugar, ele começa a pregar a palavra de Cristo. E aquelas mulheres que saíram para orar, saíram para estudar o Antigo Testamento, porque não tem novo, vou estudar o Antigo Testamento, vou ver o que Deus tem para me dizer, eu quero obedecer a Deus. Como é que você vai conhecer a vontade de Deus se você não lê a Bíblia? Como é que você vai obedecer a Deus se você não ouve aquilo que Deus diz
vista através das suas escrituras. E aí, aquela mulher começou a ouvir o apóstolo Paulo pregar sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o Evangelho, e a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração. Essa é a primeira conversão do texto. A segunda conversão, no versículo 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ela tinha um demônio, ela era uma pitonisa, um demônio de adivinhação. Sabe essas pessoas que querem atrás de adivinhação? Que quer que a pessoa adivinhe a sua vida? Isso aí não é coisa de Deus. Tá bom? Isso é espírito maligno. Sabe o que é de Deus? Que está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem o quê? Mentiroso, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3. Você quer ouvir mentiroso? E aí essa pitonisa, que dava lucro aos seus senhores, ela andava atrás de Paulo e Silas, e falando, seu versículo 17, e esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que ela clamava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Olha, pastor, que interessante, ela está falando a verdade. Mas Deus não precisa de demônio para dar testemunho da verdade. Versículo 18: e isso fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela. E na mesma hora saiu. Terceira conversão do texto: o carcereiro romano, o servidor público de Roma. Filipos era um braço de Roma, era uma pequena Roma. Então tem lá toda a pompa romana, e o carcereiro, ele é um empregado de Roma, ou seja, ele é um servidor público. E ele é adepto à glória do seu reino e do seu rei. E pelo seu reino e pelo seu rei, ele está pronto para morrer. E aí, quando entregaram Paulo e Silas para o carcereiro, todos machucados, apanharam para valer, os vergões estavam sangrando, de tanto que apanharam. Você pensa que a vida do apóstolo Paulo foi uma vida de mar de rosa? Colocaram ele lá na cadeia, jogaram ele lá no fundo da cadeia, ainda colocaram ele no tronco ainda, ele e Silas. Aí a pessoa acha que a vida do crente, ele não vai ficar doente, ele não vai ter problema, ele não vai ter... Isso que falam por aí em televisão é mentira. Estão mentindo para você. Estão ensinando errado. Versículo de número... Deixa eu achar o versículo aqui. 24. O qual, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Aquele homem, meus irmãos, truculento, duro, amargo, servidor romano. Esses homens estão perturbando a praia, mas eles estão machucados, eu vou prender eles no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Quando você está em situação difícil, você ora e canta hino a Deus? Ou você reclama com Deus e reclama de Deus?
E aí Paulo e Silas cantavam, e os outros presos escutavam. Mas o que eles estavam cantando, pastor? Campeão, vencer. Não estava cantando nada disso. Eu vou vencer, eu só vou vencer, só vencer. Homem imbatível. Furada. Não cai nessas furadas não, essas balelas. Fica ouvindo essas coisas não. Você sabe o que eu acredito mesmo, irmãos, que eles estavam cantando? Os salmos da Bíblia, desde o 1 até o 150, eles são hinos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, em pastos verdes. Ele conduz as águas muito quietas. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Você acha que ele cantava o quê? E os outros presos, todos ouvindo, assustados, apavorados. O que nós estamos escutando? Estão cantando. Eles cantaram que até o carcereiro dormiu. O hino de Deus, meus irmãos, é tão maravilhoso que o carcereiro dormiu, tranquilo. E aí, quando veio o primeiro milagre do grande terremoto, versículo 26, e de repente sobreveio tão grande terremoto, os alicerces dos cárceres se moveram, e abriram as portas, e foram soltas as prisões, e acordando o cárcere, vendo abertas as portas, tirou a espada, e ia se matar. Sabe por que ele ia se matar? Porque o carcereiro romano, ele era instruído da seguinte maneira: se o preso fugir, você vai pagar a pena dele. Se ele tem que morrer, você morre no lugar dele. Lembra do naufrágio de Paulo? Quando eles queriam matar todos os prisioneiros para ninguém fugir, e por causa de Paulo, 275 pessoas não morreram. Ele foi se matar. Paulo gritou. Segundo milagre. Nós estamos todos aqui. Você vai numa cadeia, abre as portas e tira a algema dele para você ver o que acontece. Sai todo mundo correndo. O milagre, meus irmãos, o primeiro foi o terremoto. O segundo foi que nenhum preso fugiu. O preso está louco para fugir. Mas ali Deus segura todos aqueles homens. Tem pessoa, meus irmãos, que vai ser como Lídia. Ele vai ouvir uma mensagem de salvação e Deus vai abrir o coração dele. Tem pessoa que ele vai ter que ouvir uma palavra mais dura, como a jovem ouviu: sai, espírito imundo. Tem pessoa que vai ter que, vai ter que acontecer um terremoto, vai ter que o carro virar de ponta cabeça, ele vai ter que ser entubado para ele descobrir quem é Deus e ele se converter. Tem pessoa que dá a impressão, meus irmãos, que Deus vai ter que levar ele no fio da morte para ele se converter. Quando o carcereiro tirou a espada, Paulo gritou: para que nós estamos aqui, está todo mundo aqui. E pedindo a luz, saltou dentro e tremendo, meus irmãos, trêmulo, prostrou diante de
Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nesses três exemplos, meus irmãos, que nós temos deste texto, da palavra de salvação, do poder de Deus, porque o poder de Deus é a salvação, e a salvação, ela salva, Deus ele salva pelo seu poder, mas também transforma. Uma vida precisa ser transformada. Pastor, eu bebia, agora não bebo mais. Pastor, eu estava afundado nas drogas, agora não sou mais. Pastor, eu era uma meretriz, agora eu não sou mais. Agora a pessoa, meus irmãos, continua vivendo na imundícia da sua vida. Ele não foi salvo e não foi transformado. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar e transformar uma vida. Evangelho não é esse evangelho que estão pregando por aí, não. Esse evangelho mentiroso. E quando nós olhamos as três salvações que foram feitas aqui, todas elas partiram de um princípio. Não foi obra humana, obra divina. Não brotou da terra, desceu do céu. Porque o homem não decide por ele mesmo. Você sabia que a pessoa que está na vida, a vida está destruída. Ele continua vivendo na vida dela porque ele sozinho, ele não toma decisão nenhuma. Você sabia que se não vier do céu, não vai fazer nada? Quando o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Efésios, ele diz sobre a salvação, ele diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. E isto não vem de você, não vem de mim, vem de Deus. Não vem da terra, vem do céu. Não vem de uma obra humana, vem da obra divina e celestial. A primeira conversão, a da Lídia. Quem que era Lídia? Uma mulher de Tiatira. Tiatira, meus irmãos, é uma cidade na Ásia Menor, ou seja, ela é asiática. Quem é a jovem? A jovem, ela reside em Filipos, ela é de Filipos, então ela é grega. Quem é o carcereiro? O carcereiro ele é um romano, então Deus salvou uma asiática, uma grega e um romano, mostrando que a salvação é para todos. E aí, quando nós vamos ler sobre Lídia, quem que é Lídia, pastor? Lídia, a Bíblia dela é vendedora de púrpura. O que é isso? Púrpura é tirada dos moluscos do mar e usada nas vestes mais caras, que somente os da alta sociedade e reis andavam vestidos de púrpura. Então quem que é essa mulher? Essa mulher é uma mulher da alta sociedade. Essa mulher, meus irmãos, ela é aquela mulher que morava em Tiatira, mas eu vou para Filipos, porque Filipos é um lugar estratégico. E chegando em Filipos, ela já buscou um lugar para oração, e quando ela ouviu a mensagem do apóstolo Paulo, Deus abriu o coração dela, e uma mulher da alta sociedade, é uma mulher que agora é convertida ao Senhor Jesus Cristo. É uma mulher que é leva os apóstolos para sua casa. Então todo aquele pensamento de riqueza, de grandeza e de dinheiro acabou por ali, porque a igreja de Filipos nasceu dentro da casa de Lídia. Mas eu tenho muitos sonhos de grandeza. Toma cuidado, porque quanto mais alto você subir, a queda é bem grande também.
Tá bom? E quando Deus ele salvou essa mulher, ela levou os apóstolos para casa, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 15. E depois que foi batizada ela e sua casa, olha só, meus irmãos, ela se converteu, ela foi para sua casa, e os que são da sua casa, sejam eles servos, sejam eles filhos, todos eles creram no Evangelho e logo foram batizados, porque já são salvos por Jesus Cristo. E olha o que ela diz: e nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor. Uma pessoa convertida, ele tem o desejo de ser o que para Deus? Fiel. Você tem o desejo no seu coração de ser fiel a Deus? Deus já abriu o seu coração para você ser fiel a Deus? Ou você acha que Deus é essa vidinha que você vai levando e assim vai? Não é nada disso não. E aí Lídia diz assim: se vocês me julgaram fiel, entra na minha casa. Constrangeu aqueles homens. E a igreja de Filipos nasceu ali na casa de Lídia. A conversão da moça, da jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela não era somente escrava de Satanás, mas também escrava dos homens. Ela dava lucro. Meus irmãos, o diabo promete para a pessoa liberdade. A pessoa que está aí no mundo, ele acha que ele é o quê? Livre. Não é isso? A pessoa que está aí no mundo, ele não acha que ele é livre? O diabo oferece liberdade e faz o quê? Escraviza. O diabo, ele oferece vida. Você vai ter vida, ele mata. O diabo, ele oferece felicidade. Você vai ser mais feliz aqui. Só tristeza e desgosto. O diabo, meus irmãos, ele oferece as riquezas e você só vai angariar as misérias. Quando o apóstolo Paulo expulsou aquele demônio de adivinhação dessa jovem, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8 e 9. Primeiro João, capítulo 3, versículo 8 e 9. Vamos ler. Quem pratica o pecado é de quem? É do diabo. Olha só. Que no dia, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, ponto. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de quem? Do diabo. Sai dela! E aquele espírito de adivinhação saiu, e aqueles homens deixaram de lucrar, deixaram de ganhar dinheiro, ficaram enfurecidos, açoitaram o apóstolo Paulo e Silas e mandaram prender eles. Mas aquela moça foi salva, foi liberta, por Cristo. O carcereiro, meus irmãos, volta no capítulo 16. O carcereiro, ele é um funcionário público de Roma. Ele acredita no seu império ao qual ele serve. Ele acredita no seu rei, que o seu rei é Deus. Esse homem é um ateu. Aí Deus move cadeias, Deus move a prisão, Deus segura os presos, para que
que esse homem entenda qual é o poder de Deus para a salvação de uma vida. E aquele homem truculento que amarrou Paulo e Silas nos troncos, depois da sua conversão, leva eles para casa, lava os vergões e prepara uma comida para eles. Deus salva e transforma. Aí a pessoa, aceitou Cristo? Aceitei Cristo. Aí ele continua vivendo aquela vida miserável que ele continua vivendo. Meus irmãos, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas o poder de Deus para salvar e transformar a vida. Lídia foi transformada. O Evangelho de Deus salva o doutor, salva o iletrado. O Evangelho de Deus salva, meus irmãos, todas as raças do mundo. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação do homem, para transformar a sua vida. O que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17? E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. É uma vida nova. Não é uma vida velha. Não é a imundícia daquela vida velha se arrastando. Não, é nova vida. Levou eles para casa. O homem que trancou eles agora está passando o pano molhado nos vergões, nas feridas, está colocando comida na mesa, está deixando Paulo pregar para sua família está sendo convertida. É o poder do Evangelho. Mas um Evangelho que transforma as vidas, e não que permite que as vidas fiquem da mesma maneira. O Evangelho de Deus é o poder para transformar, meus irmãos, e para salvar pessoas tementes a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? Uma pessoa que frequenta um lugar sagrado, é uma pessoa que faz as suas orações, mas é uma pessoa que ainda Deus não abriu o seu coração. Se Lídia fosse salva, não precisaria Paulo ter entrado na Macedônia, passado a Samotrácia, passado Neápolis e chegado até lá para pregar a salvação, e Deus abriu o coração dela. Não precisava. Está vendo como é que é coisa diferente? Se Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia dá o testemunho dele, homem temente a Deus, ora, suas orações chegam ao céu, mas precisou Deus mandar o apóstolo Pedro pregar para ele. Mas ele não é salvo, pastor? Claro que não. Ele só tem um pano de fundo de religião. Tem muitas pessoas que têm um pano de fundo de religião, mas não são salvos. O poder do Evangelho ainda não abriu o coração dele. O Nicodemos, quando foi ter de noite com Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, o homem que conhecia 613 mandamentos do Antigo Testamento, o homem que sabia os 150 salmos decorados, quando ele sentou diante de Jesus, Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. O homem entendia tudo de Bíblia, temente a Deus, pano de fundo religioso. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Primeiro eu não vi, agora não vai entrar. E aí esse homem lá na frente está cuidando do corpo de Cristo. O homem chamado Nicodemos. Tem muitas pessoas que têm um fundo de religião, só um fundo, mas ainda Deus não abriu o entendimento deles para a verdade. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Já estamos quase terminando. 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do verso 8.
Então Paulo diz assim: portanto, não te envergonho do testemunho de nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Olha só, a primeira coisa que o Evangelho faz, ele salva você. Ele te salva. Mas não é aquela salvação que as igrejas estão ensinando por aí. Hoje você é salvo, amanhã você pode não ser mais. Vamos sentar, meninos. Vamos lá, sentadinhos. Primeira coisa que o Evangelho faz: salva. E chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, nada que provém de mim, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Você é capaz de entender que Deus, antes de criar o mundo, Ele já amou você para salvar você já? Você pode entender isso? Ou você acha que Deus, quando criou o homem, falou assim: ixi, e agora o que eu vou fazer? Você acha quem que é Deus? Antes dos séculos. E que se manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção, pelo quê? Pelo Evangelho. E o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para salvação. Ele salva e também transforma. Faz você ser uma nova criatura, faz você ser um novo ser, transforma uma meretriz numa mulher que entrou na genealogia de Cristo, transforma um endemoniado em um missionário, pega um homem truculento, assassino em série, chamado Saulo de Tarso, transforma ele em apóstolo Paulo, o maior missionário que existiu. Esse é o Evangelho. O Evangelho que aquela mulher que trazida diante de Cristo transforma aquela vida. Aquela mulher que estava no cântaro buscando água, a mulher samaritana que ninguém queria olhar para ela. É isso que o Evangelho faz. Ele salva, ele transforma a vida do homem. Mas isso não é obra humana, é divina. Não é por nós, é por Deus. Não brota da terra, vem do céu. Então, quando você vê aquelas pessoas que dizem que são salvas, mas não foram transformadas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos: o erro não vem de Deus, de maneira nenhuma. O mesmo Evangelho que salvou a Lídia, aquela mulher que tem um pano de fundo religioso, é o mesmo Evangelho que adentrou no centro de Macumba, nos meios dos demônios, e salvou a jovem. O mesmo Evangelho que adentrou a mente de um ateu que achava que o seu rei era Deus, salvou o carcereiro. É o mesmo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tenho duas coisas para falar para terminar. A primeira: você que já entregou sua vida para Cristo, você que já fez uma profissão de fé, eu entreguei minha vida para Jesus, você que até mesmo já foi até batizado, está na hora de você assumir um compromisso fiel com Deus, como Lídia fez.
Se vocês me julgam fiel ao Senhor, vem para minha casa. O carcereiro: Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha, sirva a Deus fielmente. Não fica vivendo a vida assim não. Você vai descobrir lá na frente que... E se nessa noite nós temos algum coração aqui, como o coração de Lídia, que Deus ele abriu, que tinha um pano de fundo de uma igreja, de uma religião, de uma denominação, sei lá, mas Deus abriu o coração dela. Eu peço que Deus tenha, através do teu Espírito, conseguido abrir o seu coração pela sua vontade, pelo seu poder. Eu peço a Deus que Deus tenha tocado o seu coração. Eu peço a Deus que quando terminarmos de orar, se Deus abrir o seu coração como o de Lídia, que você fale para alguém: pastor, Deus abriu o meu coração. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito e soberano Deus, queremos, querido, te agradecer pelas tuas misericórdias, pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu bendito evangelho que nos encontrou, a tua palavra de salvação que nos achou. E eu peço, Senhor, nesta noite, que através da sua palavra que foi pregada, anunciada a esses corações, que o Senhor possa, Senhor, abrir esse coração que precisa, Senhor, ser aberto. Se tem alguém aqui nesta noite, Pai querido, que está sendo escravizado pelos homens, pelo diabo, que o Senhor esteja libertando esta alma em nome de Jesus. Se tem alguém, Senhor, aqui nesta noite, como o carcereiro, incrédulo ao Deus de Israel, o Deus da Bíblia, que o Senhor possa movimentar os alicerces da sua vida e quebrar todos os grilhões para que ele venha crer na tua palavra. Santo e bendito Deus, eu te peço, Senhor, trabalha em cada vida, que essa alma ela possa se manifestar com a sua boca. Querido Deus, também peço por aqueles que não estão presentes, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles também. Que o teu poder, Pai, e a tua graça recaia sobre cada uma destas almas que estão aqui nesta noite. E te pedimos mesmo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Em nome do seu Filho amado Jesus, é que nós oramos e sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial.